Nós vamos discutir hoje os direitos dos presos e também os das vítimas da violência. Que direitos o cidadão brasileiro perde ao ser condenado? Garantir a dignidade dos presos é obrigação do Estado ou é privilégio? E os familiares das vítimas de crimes devem receber assistência do Estado? Bom, nós convidamos a defensora pública da União, Michele Leite, e o representante do Convive, o Comitê de Vítimas da Violência, Francisco Regis. Bom, sejam bem-vindos ao diálogo. Obrigada. Antes de começar aqui a nossa conversa, a gente vai ver uma reportagem sobre esse tema. A vida atrás das grades tem garantias mínimas de dignidade estabelecidas há 60 anos pelas Nações Unidas. Condições básicas de higiene e saúde, por exemplo, são uma imposição da ONU. Isso inclui celas limpas, com ventilação e iluminação naturais, alimentos saudáveis, água potável, leitos e roupas de cama para todos os reclusos. Esse, contudo, está longe de ser o retrato do sistema penitenciário brasileiro. A situação das prisões no Brasil é de superlotação e graves violações dos direitos humanos. No início do ano, o Ministério da Justiça divulgou dados de 2014, os mais recentes que ainda se tem. Naquele ano, havia mais de 620 mil pessoas presas em menos de 400 mil vagas. A taxa de ocupação, em média, era de 167%. O clima explosivo leva a rebeliões e massacres. Em janeiro, confrontos entre facções do crime organizado deixaram mais de 100 mortos em diferentes estados brasileiros. Cobrado pelas Nações Unidas em Genebra em meados do ano, o Brasil se comprometeu a reduzir em 10% a população prisional do país até 2019. Além da pressão externa, o Estado brasileiro está sujeito, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a pagar danos morais a presos mantidos em situações degradantes. Um dos direitos dos presos que contribuem para o INSS, o auxílio reclusão, é visto por alguns como um privilégio, sob o argumento de que as famílias dos reclusos são assistidas, enquanto as das vítimas não têm amparo do Estado. Bom, eu começo a nossa discussão aqui com esse ponto. Por esse ponto, o auxílio reclusão. Ele é pouco falado e é mal explicado. Quem tem direito, Michele? Primeiramente, é importante esclarecer que o auxílio reclusão, ele é um benefício de natureza previdenciária. Ou seja, ele não é um benefício de natureza assistencial, de prestar amparo ao preso. O preso, para ter direito, na verdade, é mais um ponto que eu preciso explicar. O benefício do auxílio reclusão, ele é devido à família do preso, aos dependentes economicamente daquele preso. Então, o valor não vai para a família, vai para os dependentes, aqueles que dependiam economicamente daquele preso. O preso necessita, no momento da prisão, estar na condição de segurado do INSS. E não basta a condição de segurado, a família tem que se enquadrar como carente. E hoje esse valor fixado como o valor limite para ser considerado carente é de R$ 1.292. Então, são esses dois requisitos. Ele tem a previsão constitucional, esse benefício, assim como outros benefícios previdenciários, e também está previsto na Lei 8.213 de 91. E lá estabelece os requisitos, né, muito parecidos com a pensão por morte, porque, assim como a pensão por morte não é devido ao segurado, é devido à família. Então, o preso, então, tinha que estar trabalhando com carteira assinada pouco antes da prisão, é isso, basicamente? Sim, ele teria que estar na condição de segurado. E uma coisa também que é importante esclarecer, relevante esclarecer, que esse benefício, né, diante da nossa realidade brasileira, né, que os presos, em sua maioria, têm baixa escolaridade, muita situação de desemprego ou até de emprego formal. Então, naquele momento da prisão, eles não têm condição de segurado. Então, razão disso, o ano passado o INSS divulgou os dados e apenas 7% das pessoas presas recebiam, as famílias recebiam esse auxílio reclusão. Então, é realmente uma questão previdenciária, não uma questão assistencial, uma questão depende de contribuição. O preso pagou, contribuiu para o INSS para que sua família pudesse receber. A gente tem a participação aqui de uma pessoa que é o Emerson.
o Emerson Franco. Ele nos mandou um vídeo sobre a experiência dele. Ele cumpriu quase 7 anos de pena no Distrito Federal e hoje faz palestras sobre violência urbana e combate às drogas na rede pública de ensino, tudo isso como voluntário. Vamos ver. Auxílio reclusão para preso. Não tenho muito para falar disso, porque nunca tive esse auxílio, minha família nunca conseguiu, apesar de antes de preso estar com minha carteira de trabalho assinada, mas isso para mim nunca foi uma realidade, né? É uma realidade, não sei de quanto tempo, para quem está lá recluso, mas para mim nunca foi. Nunca tive nenhum benefício, nenhum auxílio, então não tenho muito para falar desse assunto. Regalia para preso. Qual regalia? Regalia para preso político, né? Que manda reformar a ala de presídio, que tem direito a banho quente, que tem direito a frigobar na cela, manda reformar toda uma galeria para melhoria para ele. Agora, para os demais, nenhum tipo de regalia. Bom, o Emerson falou aí sobre auxílio reclusão, né? Bate com o que você falou, não é só 7% dos presos recebem. Falou também sobre regalia. Para as vítimas, para os familiares das vítimas, como é que é essa questão, Francisco? Olha, é uma das maiores dificuldades das famílias. Existem inúmeras dificuldades, né? Vocês estão puxando por um detalhe, uma ponta dela, que é quando o preso, quando se consegue levar um criminoso até um processo e depois ser condenado. Que hoje no Brasil, para você ter noção, apenas 4 a 5% dos crimes, que são milhares no Brasil, na estimativa desse ano que saiu recentemente, são 60 mil homicídios no Brasil, uma grande quantidade por arma de fogo. A gente tem essa visão num país assim praticamente em guerra, né? São dados assustadores, né? Então, desses crimes, apenas 5% vem a ser a concluir um inquérito para ser julgado. Então, quando se consegue a condenação, é muito raro. Então, a gente está falando, nesse caso aqui, de um percentual muito pequeno dos crimes que chegam até a cadeia, né, que chegam a cumprir uma pena. Então, a gente vê que as leis brasileiras possuem inúmeros recursos, inúmeras possibilidades. O que está colocando ali são as condições carcerárias, não é isso? Que está se mostrando que não há tantas benesses, né, quanto a sociedade imagina. E nós estamos vivendo um momento especial, né, do país, né, de mudança política muito forte, em que esses elementos estão sendo usados muito, né, como discurso, né, de eu vou mudar a realidade do país, eu vou mudar, e a gente sabe que existe uma teia muito grande, uma cadeia muito grande relacionada à segurança pública, onde essa ponta, né, da questão carcerária é colocada. Então, assim, a gente assistir, uma vítima assistir uma condenação, que é raro, já é muito importante, apesar de ninguém nem imaginar o sofrimento das famílias sobre essas perdas, né? Porque não é apenas a vítima ali que está aquele número dos 60 mil lá, aquele númerozinho lá, não. Se a gente imaginar o eixo familiar, o eixo comunidade, da escola, daquele grupo ao qual a vítima pertencia, as vítimas são muito mais. Então, a própria condição do país, nessa insegurança, faz de cada um de nós, independente de ser vítima, também vítima, no sentido de você não poder sair à noite, não poder ter liberdade, não poder ter um bem, coisas do tipo. Então, assim, para nós, a questão de ver um preso condenado à medida do crime que foi cometido é fundamental. Então, essa série de recursos, por exemplo, para nós, dói bastante. Ver um crime hediondo, a pessoa com 8 anos está de volta à sociedade, vivendo normalmente, até com carimbo de ter cumprido sua pena definitivamente. Você fala muito em impunidade, não é isso? Exatamente. Esse é o principal problema. Essa é a tradução de todo esse quadro, né, para nós. A gente tem um outro ponto muito polêmico, que é o saidão. Os presos têm direito hoje a uma saída temporária. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou aí uma mudança, endureceu esse saidão. O preso tem que cumprir mais tempo atrás das grades antes de ter direito e também diminui esse tempo, cai de 7 dias para 4 dias. Eu queria a opinião também de vocês. Mas pela Michelle, o saidão é importante, esse endurecimento é importante? Qual que é a opinião? O saidão, né, aquelas saídas temporárias autorizadas pelo juiz, ele tem uma natureza, ele tem uma finalidade. Ele, assim como a visita familiar,
ele pretende manter os vínculos, justamente buscando um dos fins da execução da pena, que é a ressocialização, a reinserção daquele preso. Como no Brasil nós não temos nenhuma pena de caráter perpétuo, aquele preso vai voltar ao convívio social e ao convívio familiar. Então ele necessita voltar com a sua integridade psíquica e moral e física também. Então é importante, né, esse benefício que está previsto na Lei de Execução Penal. A nossa opinião é que os debates devem ser aprofundados, porque muitas vezes os presos que são agraciados com esse saidão são estigmatizados porque um número mínimo, né, extremamente mínimo, cometeu algum delito durante essa saída, mas aquela outra maioria, né, que naquele período exerceu o seu direito de estar com a sua família em uma data comemorativa, acaba sendo prejudicada numa discussão apressada, em uma mudança legislativa sem o devido debate. E você, Francisco, qual a sua opinião? Bom, a gente tem alguns casos que nos chamam muita atenção de cometimento de crimes nesses períodos, etc. A gente sofre bastante com isso. Como um cidadão comum, eu sinto a mesma coisa. Mas é respeitável, né, o sentido do benefício. Agora, mais uma vez, assim, quando a gente se imagina como vítima, sabendo de alguns crimes que são bárbaros, são crimes que realmente ferem toda a nossa ideia de sociedade, de família, de ser humano, e ver que uma pessoa recebe tal benefício nos assusta bastante. Porque quando você é vítima, você tem a sua família acolhida por aquele drama, você tem uma condição que é definitiva de brutalidade, né, de trauma, que você vai sobreviver, sabe lá como. Né? Para algumas famílias é bárbaro, porque quem tem a mulher no sentido maternal, a mãe que perde um filho, por exemplo. Então, numa data dessa, que seria aquela ideia da família, é aquele sentimento maior da dor. E, de repente, ela tem que conviver com a ideia de que aquele que cometeu aquela barbárie está gozando daquele benefício que ela foi, rompida pelo resto da sua vida. Então, assim, da família da vítima vem esse sentimento de que há um erro muito grande. Você fica isolado na sua solidão, na sua dor, tendo que conviver naquela data com a maior tristeza possível, enquanto que um outro vai ter o benefício de estar, né, gozar do seu eixo familiar, namoro, família, né, uma esposa. Então, assim, é assustador para a gente estar diante desse front, sabe? Então, afinal, né, então, quem tem o benefício, né? Então, a gente se vê nessa solidão, isolamento, muitas vezes na impunidade, né, diante dos outros, porque uma vez você se vê vítima, a cada novo crime que você percebe, você sente aquela dor refletida. Novamente. Né? A gente chama das vítimas invisíveis, né? Que a gente está naquele eixo ali do crime que foi vitimado seu familiar, e você vai vendo no outro aquela dor e aquela repetição, esse país que vai andando só aumentando, né? A gente está com esse índice alarmante aqui de assassinatos no Brasil que vem crescendo, uma crescente que, infelizmente, né, assombra. Né? Vou pedir um tempinho aqui para os dois. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Não saia daí. O nosso debate hoje é sobre os direitos dos presos e das vítimas da violência. O assessor jurídico da Pastoral Carcerária de São Paulo, Francisco Crozeira, também contribuiu para o nosso debate com um vídeo que ele enviou pelo celular. Num ambiente superlotado, onde tem muito mais presos do que vagas, você tem um acesso à saúde dificultado, o acesso à assistência jurídica dificultado, o acesso ao trabalho, ao estudo. Todos esses direitos básicos, eles são dificultados pela questão da superlotação. Não dá para cair num discurso falso de que os presos têm regalias. Se houverem regalias ali que são em virtude de questões ilícitas, cabe ao Estado coibir essas ilicitudes.
Quer completar? Quer complementar, Michele? Faltou alguma coisa? Sim, em relação aos direitos básicos, né, as condições mínimas de higiene, vestuário, alimentação, é importante dizer que a população carcerária em si, ela sofre com algumas doenças. Nós temos muitas vezes piolhos, né, doenças provenientes de falta de higiene e das más condições. O acesso à saúde realmente é muito dificultado, porque a pessoa está ali privada da liberdade. Então, a Defensoria Pública recebe muitas demandas, inclusive quando os defensores visitam os estabelecimentos prisionais, de pessoas necessitando de tratamento médico, saúde, um medicamento, né, que acabou e não teve reposição. Então, a gente recebe muito esse tipo de demanda. E, assim, o Estado ele tem o dever de garantir essa integridade física e moral. Está garantido na Constituição, na Lei de Execução Penal, vem uma série de direitos, tudo isso com o objetivo de tornar o cumprimento digno, né? Não obstante a pessoa esteja privada pelo cometimento de um ato ilícito, ela deve sim, né, ficar privada do direito de ir e vir, mas não dos demais direitos, né, enquanto ser humano. Essa é a nossa contribuição, como defensoria também, um caráter coletivo de fazer essa fiscalização também dos estabelecimentos. A gente tem mais um vídeo aqui, enviado por uma pessoa. Dessa vez é a Mônica Cunha. Ela é fundadora e coordenadora do Movimento Moleque do Rio de Janeiro. Ela teve um filho apreendido aos 15 anos e morto pela polícia aos 20. Depois, ela criou uma entidade para defender os direitos dos adolescentes no sistema socioeducativo do Estado. O encarceramento, ele não é propriamente porque essas pessoas são bandidas, porque essas pessoas são marginais, e sim porque a gente vive num Estado brasileiro que ainda não reparou, né, as condições desde a escravidão. Essas pessoas, elas são todas com falta de oportunidade, falta de escolaridade, né, que levam elas a estarem cometendo todos esses tipos de atos ilícitos e atos infracionais. As pessoas têm mania de achar que quando um ser humano vai preso, ele deixa de ser ser humano. Então, ele continua sendo ser humano. O que você acha, Francisco, de uma fala como essa? Como é que você avalia a fala da Mônica? Olha, a gente como sociedade tem que fazer uma revisão muito ampla em todo o nosso tecido social, em todas as esferas. Mas a gente não pode perder nunca de vista essa questão de haver assim, regras claras sobre o cotidiano de cada um, a responsabilidade de cada um. A gente vê fragilidade sim no contexto social, desde da comunidade, as cidades em sua crescente urbana de tensão, de estresse, falta de emprego, oportunidades e tudo, isso é uma visão clara. Mas não pode se traduzir isso num direito da pessoa de cometer o crime, né? Então, essa separação a gente vai ter que fazer sempre e perceber que a questão o ser vítima da violência, então requer um olhar do Estado, entendeu? Para que aquele crime seja punido, para que haja assim, uma resignação, um desejo de você ser recuperado. A sociedade não pode conviver com isso. Há de haver uma punição para aquilo, à medida do crime, à medida da dignidade humana, daquela pessoa possa viver a humanidade dela, como foi colocado aqui pela pessoa. É um exemplo, mas assim, então, como eu coloquei no início, se você tem uma sociedade que permite que ocorra 60 mil homicídios e não consegue colocar 5% dentro de uma regra de julgamento, de punição, de recuperação, então o que nós estamos produzindo? Então, nós temos que refletir todos nós. Então, temos que fazer aquela correção, sim, mas são discursos interessantes. Você tem que corrigir toda essa questão do abuso de álcool, a questão das drogas, a questão do desemprego hoje, que está numa crescente, uma economia que está pressionada, uma cidade tensa, urbana, né, de trânsito, tudo que você vive, né, de sofrimento. Então, você não pode transformar isso numa possibilidade de cometer um crime. Então, a gente tem que fazer essa leitura, mas separar o que tem que ser punição. O Estado não pode permitir que uma pessoa tire a vida de um outro cidadão,
né, ou cometa outro tipo de crime, né? O que eu vejo com clareza na última fala é que, lógico, esse conjunto de leis e normativos, quando é na esfera da punição, parece que fere mais ao pobre, à periferia, né, aquela comunidade que está ali mais desamparada. A gente não vê essa mesma efetividade, essa mesma vontade de punir quando são crimes que, por sinal, a gente está até vendo com maior clareza, maior oportunidade agora com a questão dos colarinhos brancos, né, que está sendo, pela primeira vez, está havendo uma pequena mudança, uma pequena, porque a gente está vendo, também não é tão como a sociedade espera, né, a gente tem políticos de grande porte agora que estão ainda, né, se sustentando sem ser punido. Então, a gente tem que fazer essa leitura, porque quando é aquele desamparado, a gente está conseguindo, mas tem que ir e avançar, porque 94% dos homicídios, 60 mil e outros tipos de crime não estão sendo julgados. Nós estamos permitindo que isso ocorra. Né? E as pessoas não veem o quanto aquela família é destruída. A gente não tem estatística, ninguém imagina o que é. São vítimas invisíveis que aflora todo tipo de fragilidade, né? de tensões, de síndrome do pânico. As pessoas não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais prosperar, muitas falecem com poucos anos. Eu acompanhei várias mães e famílias que perderam pais e tudo diante do sofrimento, são praticamente aniquiladas após o trauma de ser vítima da violência. Então, sou testemunha, acompanhei várias famílias e falo, se não mudar isso, esse índice vai aumentar, esse estresse vai piorar, então nós vamos ficar mais doentes ainda se não houver uma punição efetiva desse tipo de crime. Bom, o país que tem um sistema penitenciário falido também exporta um modelo de presídio que é humanizado. Quem nos fala da experiência é o Valdeci Ferreira, diretor executivo da Fraternidade Brasileira da Assistência aos Condenados, uma entidade que agrega os centros APAC, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. A APAC é a revolução do sistema prisional. Prisões sem armas, prisões sem guardas, sem agentes penitenciários, onde as chaves do presídio ficam nas mãos dos recuperandos. E para isso, para que possamos alcançar índices de reincidência inferiores a 20%, é preciso cumprir a lei em tudo aquilo que toca aos direitos dos presos e aos deveres destes mesmos condenados. É importante sempre frisar que o método APAC, através de um tratamento humano e respeitoso, prima sempre pela recuperação do preso, pela proteção da sociedade, buscando sempre o socorro às vítimas e a promoção da justiça restaurativa. O sistema já funciona em 5 estados e vem sendo exportado para vários países aí. Michele, o Valdeci apontou algumas saídas. Quais são as suas? O que a gente tem que fazer? Nossa experiência de defensoria pública, é importante, né, destacar também isso, que o Brasil, ele, assim como diversos países, né, ele se propôs a dar cumprimento a regras internacionais. Né? Nós podemos citar as regras para tratamento de presos da ONU. Né? Existe uma cobrança internacional para que a pena seja humanizada. Nós vemos algumas críticas em relação à impunidade, mas isso passa por outras questões, como a falta de aparelhamento das polícias, são outras questões e não estão relacionadas diretamente às condições que o preso tem que cumprir aquela pena. E outra questão também, o preso, né, na verdade, o delito em si, o crime, cada crime cometido no nosso Código Penal ou numa lei extravagante, já vem uma pena maior, qualificadoras, e tudo aquilo está na lei também. Então, nós atendemos vítimas na defensoria, principalmente vítimas de violência doméstica, né? Procuram muito a defensoria do Estado, né? E prestamos também assistência a vítimas. Mas o que é interessante, importante, na verdade, imprescindível destacar, é que é interesse da sociedade a recuperação do preso. Ele não é interesse apenas dele. Aquele preso vai voltar para a sociedade. E falando de uma forma geral, pensando no todo, é interessante que ele volte recuperado e que ele se insira novamente no convívio, no mercado de trabalho e todas as demais atividades e possa ter uma vida digna com a sua família. Porque a gente já está terminando o programa, está no finalzinho, Francisco.
Que recado que fica? Qual é a sua consideração final? Olha, essa experiência que a gente passou nesses últimos 15 anos acompanhando a família gerou frutos interessantes. A gente chegou a constituir há uns 4 anos, no início do governo anterior do Agnello, o Provítima, que era um programa especial da Subsecretaria de Cidadania e Justiça do Estado, e que amparava, conseguia aglutinar esse conjunto de instrumentos que poderia ser voltado a apoiar a vítima, para tentar ajudá-la um pouco nesse processo, né, que ela iria caminhar uma nova jornada, né? Era acompanhamento jurídico, psicológico e social. A gente conseguiu no sentido assim, nossa experiência apoiou muito o trabalho em nível do governo. E a gente queria que ele fosse resgatado, fortalecido, para que pudesse o governo, assim como ele está dando essa atenção no sentido de apoiar os presidiários, constituir programas que pudessem efetivamente acompanhar a família da vítima. Porque, por exemplo, quando você sofre aquele trauma, a gente não imagina a solidão daquela família, entender por que ela foi escolhida nessa história toda para ser vitimada. Por que eu estava ali naquele lugar, naquela hora? Então fica aquele sofrimento. Então, quando você vê alguém que sente, conversa com você, começa testemunhos similares, você está naquele agrupamento, então aquele acolhimento, a família precisa desse apoio muito, porque, como eu falei, das vítimas invisíveis é muito maior do que aquela que foi mostrada naquela estatística. E você, Michele, recado final? Gostaria de dizer que nós, da Defensoria, né, que prestamos assistência à população jurídica, à população carente, né, que é a maior parte da população brasileira, que não tem recurso, nós conhecemos essa realidade, né, e, sob o ponto de vista das vítimas também, né, prestamos esse auxílio. E, mais uma vez, dizer que essa recuperação, essa reinserção do preso, ela é de interesse geral da sociedade, e isso discutido em âmbito internacional, porque ele vai voltar e para que ele não cometa novo ato de violência, também é importante que ele seja tratado em condições dignas e mantenha esses vínculos familiares, principalmente as mães com os filhos, que é uma realidade muito dura que nós acompanhamos na Defensoria Pública. Ok, Francisco, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Eu agradeço bastante a participação. Espero que isso tenha frutos. Nós também. Michele, muito obrigado. Espero ter contribuído. Agradeço também o convite. Obrigado. Mais uma vez. Bom, e se você quiser saber mais sobre o programa, entre aí no site da TV Brasil. Nós voltamos na segunda que vem. Mas não se esqueça, o programa agora é às 10h30 da noite.